Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao Water Code. Olá, eu sou Carol Tequita, sejam bem-vindos ao Water Code, um programa idealizado pela Action, onde a gente vai conversar com diversos profissionais da área de tecnologia com trajetórias inspiradoras. E hoje eu tô aqui com o Davi, que é engenheiro de software senior aqui na Action, ele trabalha no projeto da Riot. Seja muito bem-vindo, Davi, se você quiser se apresentar também. Oi, meu nome é Davi, eu trabalho na Action já faz um ano e pouquinho, um ano e meio. Focado mais em front-end, mas eu trabalho como full stack e muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter topado o nosso convite. A ideia aqui é conhecer um pouquinho mais, trazer algumas dicas para quem está começando. E eu queria conhecer o seu começo mesmo. Quando você se identificou pela essa área de tecnologia, como é que foi esse começo para você? Deu aquele start assim, cara, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero ser um programador. Certo. Curiosamente, eu não tenho muito background de TI. Não tenho ninguém na família, não tenho ninguém de amigos próximos que tinha, mas o que eu gostava muito era de jogar. Curiosamente, eu jogava LOL. Olha só. Pois é. E hoje trabalha na Riot. E hoje trabalho na Riot. Então são mais de 10 anos jogando LOL, inclusive. E eu realmente não esperava estar na Riot hoje, né? Mas era esse o meu contato com TI. E aí, quando chegou naquele momento de vestibular, eu não sabia muito o que fazer. E aí todo mundo falava, Davi, você passa tanto tempo no computador, por que você não faz alguma coisa? E aí eles me sugeriram alguma coisa mais relacionada a TI. E aí eu vi o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E eu fiz um curso de 3 anos com a graduação focada nisso. E aí, desde então, eu comecei a me apaixonar muito por programação. Foi muito natural pra mim, né? Uhum. E aí, depois da faculdade, eu fiquei um período trabalhando de suporte. Porque quando eu comecei, eu queria aceitar o que viesse pra trabalhar, né? E depois de um ano e meio trabalhando como suporte, eu tive meu primeiro trabalho como desenvolvedor, que era front-end e tal, numa universidade da cidade onde eu moro. E foi assim que tudo foi começando. Bem natural, né? Eu acho que os videogames têm essa coisa de aproximar a gente da tecnologia, assim. Sim. Comigo, pelo menos, foi assim. A primeira vez que eu joguei lá meu Super Nintendinho ali, eu falei, cara, eu quero fazer isso algum dia na vida. Nossa, acho que o videogame me influenciou muito e influencia hoje até hoje, né? Tipo, até o que eu gosto de fazer reflete muito, tipo, nos jogos que eu joguei na vida e tal. A experiência que eu tinha nos jogos. Sim, totalmente. E o pessoal fala que aprender programação é difícil, né? Queria entender qual é a sua percepção sobre esse assunto e se você realmente acha que é difícil e como que você superou esse desafio para hoje se tornar um programador sênior trabalhando em uma das maiores empresas de jogos do mundo. Sim. Eu diria que eu concordo e discordo com essa informação, porque eu acho que sim, ela é um pouco difícil porque exige você aprender uma forma de lógica muito específica. A programação você tem que entender um pouco como ela funciona e o que o computador entende que você quer falar. Então, existe sim uma dificuldade, mas eu acho que as pessoas às vezes têm uma noção muito, meu Deus, que coisa cabulosa, que coisa monstruosa que é a programação e tipo, tem muito medo de entrar, de dar o primeiro passo, né? Mas não é tão difícil assim. É uma questão de, como eu falei, a partir do momento que você entende a lógica de como a programação funciona, eu acho que o resto vai deslanchando depois. Para pensar, tudo é difícil quando você não conhece. Tudo é difícil. Então, tudo que você quiser se especializar vai exigir um pouco de você. Se você for pegar um livro de direito, sei lá, se você não entender nada, você vai ler e falar assim, gente, eu não tô entendendo nada. Deus me livre, inclusive. Mas aos poucos você vai estudando, à medida que você vai tendo conhecimento sobre aquele assunto, as coisas vão se tornando mais fáceis. Eu também sou bem dessa perspectiva aí, que eu acho que é relativo mesmo. E como que você faria, se você tivesse que começar de novo hoje na programação, o que você faria de diferente? Eu acho que eu teria me arriscado mais cedo. Como eu falei, eu comecei como suporte. E por muito tempo que eu fiquei como suporte, eu sempre quis programar. Mas eu tinha, eu acho que um pouco de medo, não sei, eu
Eu não me arriscava muito no sentido de, tipo, pô, vou meter a cara e fazer alguma coisa, sabe? Fazer acontecer. E eu sinto que eu conseguiria ter entrado, ser programador um pouco antes, né? E aí, esse tempo todo que eu fiquei só trabalhando como suporte e tal, eu tentava estudar, mas não era muito focado. E até eu tive um mentor que me ajudou muito nesse processo de pô, vamos fazer acontecer alguma coisa, cara, vamos pegar e programar. Então eu acho que ter metido a cara mesmo, ter, tipo, pegado pra fazer alguma coisa de verdade e aí começar a ter um portfólio, eu acho que era o que eu teria feito de diferente hoje. Você puxou um assunto bem legal que é a mentoria. É. Que é uma coisa, assim, que, tipo, eu acho que é muito importante, assim. Eu já mentorei, já fui mentorada. Eu queria entender pra você também, você já mentorou alguém? Você falou que você já foi mentorado, mas você já teve a possibilidade de ajudar alguém na sua jornada? Olha, eu já tive a possibilidade de ajudar algumas pessoas, mas foi muito esporádico. Porque eu acho que mentoria depende muito da pessoa que vai ser mentorada também, né? Sim. E eu amo falar sobre programação. Então, tipo assim, meus amigos e tal, se alguém chega e fala assim, pô, David, eu tenho vontade de aprender. Eu falei, mano, vamos lá, eu sento com você, a gente vai desenvolvendo um planozinho juntos e tal. Então eu cheguei a ajudar esporadicamente um ou outro, mas assim, um processo de mentoria mais cadenciadinho, assim, eu nunca tive. Só fui mentorado. Inclusive, esse meu mentor, a gente bate papo até hoje e tal. Ele é um cara de muito sucesso, que inclusive nunca teve faculdade na área. Que legal. Só que ele é um cara, assim, que é uma referência técnica pra mim, assim. Sim. Eu acho que a mentoria é uma possibilidade muito grande de você ter essa troca, né? Com certeza. Principalmente pra quem tá começando e se sente um pouco perdido, é uma oportunidade de você aprender com alguém que já passou pelo problema que você tá passando naquele momento. Então, exatamente. Você tem uma perspectiva diferente. Hoje você tá trabalhando na Riot Games, cara, sensacional, né? Pensar que eu jogava LoL, hoje tô trabalhando lá, uma das maiores empresas de jogos do mundo. Mais um dia você já foi júnior, passou por tudo aquilo. Mas eu quero entender assim, quando você fala que trabalha na Riot, as pessoas falam assim, o que você faz? Você trabalha com jogos? Porque as pessoas não entendem o negócio que gira por trás dali dos jogos, tem muitas iniciativas ali em torno. O que você faz hoje na Riot Games? Fala um pouquinho do seu trabalho hoje. Isso é engraçado até porque eu como programador e principalmente como front-end, eu tinha um pouco dessa imagem também. Então eu não me imaginava trabalhando muito na Riot, porque eu falava, eu não trabalho com jogos, como que eu vou trabalhar na Riot? E aí, entrando na Riot, quando surgiu a oportunidade, eu entendi todo o ambiente que existe por detrás dos jogos, no sentido de, poxa, existem serviços para entregar patches novos, existem serviços para entregar atualizações, existem serviços para garantir permissão específica para cada desenvolvedor. Existem ferramentas que a gente disponibiliza para desenvolvedores externos, por exemplo. Então, como que um desenvolvedor externo vai criar uma ferramenta para o usuário dele usar no LoL, por exemplo. Então, existe muita coisa por trás e eu acabei entrando nessa parte mesmo. Hoje eu trabalho numa equipe que é focada em criar ferramentas internas para os outros desenvolvedores conseguirem fazer um trabalho mais rápido e mais efetivo dentro dos jogos, né? A gente trabalha fazendo plataformas internas para as pessoas conseguirem gerar, como por exemplo, clientes de teste específicos para as pessoas testarem antes de lançar o jogo. Lançar patches mais rápidos, porque não é só um patch, ele engloba cada patch específico para cada região do mundo, por exemplo. Então tem muita coisa que a gente faz só para facilitar essa entrega, né? E tem muitos desafios, né? Que nem você falou. Patches específicos para regiões específicas. Exatamente. Qual que é o seu maior desafio hoje, na posição que você tá hoje na Riot? Eu acredito que pelo tamanho da Riot, pelo tamanho dos projetos, existem muitos casos extremamente específicos que a gente precisa resolver. Sim. Porque eu acho que todo programador que trabalha há um tempo já deve ter visto muito Stack Overflow na vida, muito thread de GitHub para poder achar um problema específico. E, cara, simplesmente não tem. Você vai ter que fazer por conta própria. E eu já tive muitos casos em que eu fiquei travado semanas numa coisa porque eu não conseguia achar alguém que já tinha feito o que eu queria fazer. E eu precisava dar um jeito, porque algum game team tava precisando disso, eu precisava, fazer o portal funcionar daquele jeito específico. Então eu acho que, por ter esse tamanho da Riot, por ter ferramentas tão específicas dentro da própria empresa, a gente acaba tendo situações em que ninguém passou. E você vai ter que dar um jeito de se virar, de fazer acontecer. Exato. Você falou perfeito, essa questão de situações específicas, né?
Isso é legal pra desmistificar também o sentimento de que, tipo, programar é sempre a mesma coisa em todo lugar. Então, tecnologias como, por exemplo, o ChatGPT, que tá sendo muito falado ultimamente, pode te ajudar a ter um raciocínio, assim, desenvolver um raciocínio linear, mas em casos específicos, a sua expertise como profissional, de saber o conhecimento por trás, de entender as especificidades do negócio, é fundamental, né? Nossa, demais. E, inclusive, eu sou super adepto de você usar as ferramentas que você tiver pra otimizar seu trabalho, mas a gente sabe, tipo, depois de um tempo trabalhando em programação, você sabe que são coisas muito específicas e desafios diferentes cada dia que é você mesmo, é você que tem que saber lidar com os problemas. E como que foi pra você entrar na Action, né? A Action é o sonho de muitos desenvolvedores ali, Dream Team, né, que a gente fala. E como que foi o processo, não só de encontrar, de achar a empresa, de se aplicar pra vaga, até você ser contratado e hoje trabalhando nesse projeto? Meu processo na Action é um motivo até de orgulho pra mim, assim, porque até então eu acho que eu sempre tive de alguma forma pessoas me indicando pra trabalho e tal, então eu sempre tive uma ajuda, entre aspas, pra entrar nas empresas. A Action eu tinha conhecido através de um outro colega de trabalho, ele tinha me contado da empresa e falou, pô, que empresa legal e tal. E desde então eu fiquei, putz, queria entrar, né? E eu até tentei, acho que umas 2 vezes, me aplicar pra vagas, mas na época ainda não tinha muita experiência e tal. E aí um dia eu meio que tentei por acaso, assim, eu tava conversando com outro colega no Google Meet depois de trabalho, e aí eu tava mostrando pra ele o site da Action, falei, pô, é mó legal, aqui a gente trabalha remoto e tal, e eles super incentivam você a viver o trabalho remoto. E aí a gente viu uma vaga assim e falou, Davi, eu acho que você sabe tudo que tá aí, eu acho que é uma vaga perfeita pra você. Eu falei, vou aplicar, né? E assim, sem esperar nada. E eu não conhecia ninguém dentro da Action, eu só ouvia falar das pessoas de lá, então eu não tinha contatos lá dentro. E eu lembro que no mesmo dia chegou o e-mail pedindo pra marcar a primeira entrevista. E aí, desde então, foi muito incrível pra mim, porque eu nunca tinha nunca tinha trabalhado pra empresas de fora, nunca tinha trabalhado pra empresas gringas. E aí, o fato de eu começar na entrevista e tal, e a gente bater muitas filosofias, assim, sobre trabalho, por exemplo, com a entrevistadora, foi muito fácil a entrevista pra mim. Então, tipo, a gente ficou super batendo papo, falando das coisas que a gente faz na Action, o que a Action te proporciona e tal. E aí, com algumas conversas, eu tive mais ou menos 3 etapas dentro da Action. 2 com a Action em si e uma com o cliente. Aí eu fui aceito como desenvolvedor full stack sênior na época. E foi tudo meio que... E o motivo de orgulho é justamente isso. Foi tudo meio que, tipo, pô, eu provei que eu sabia tudo ali, sabe? Eu passei por todas as etapas por minha conta, não foi porque ninguém me botou lá e tal. E, de certa forma, foi muito legal também ver que a Action não tá priorizando só, tipo... se você tem contatinho dentro da empresa, mas sim, tipo, se você sabe o que você tá falando, você com certeza tem vaga com a gente também. Com certeza, cara. E, assim, essa parte do networking, ela acaba sendo muito importante e ajudando você a conseguir oportunidades. Mas, de fato, você só vai conseguir entrar por mérito seu se você conseguir passar nos processos. Então, 100%. Não adianta nada você ter uma indicação, chegar lá e você não corresponder. Pode facilitar no sentido de você conseguir ali, de repente, a entrevista e tal, mas você vai ter que ter a competência para poder passar e entrar lá dentro. Então, tem essa parte também. Você falou de trabalho remoto. Primeira vez que você trabalhou remotamente foi através da Action? Ou não? Não. Eu tive alguns trabalhos remotos no Brasil, antes da Action. No Brasil. E como que... Assim, o que você vê no trabalho remoto em relação a qual que é a maior dificuldade, qual que é o maior benefício? Como que você vê esse modelo de trabalho? Certo. O trabalho remoto, ele aconteceu um pouco forçado, entre aspas, por causa da pandemia pra mim. Eu trabalhava numa empresa local na cidade onde eu moro, e aí a gente teve que mudar pro trabalho remoto, e no começo foi muito difícil, porque eu não tinha um local preparado pra mim, eu tinha um quarto muito apertadinho, então não era uma coisa muito saudável, eu diria assim. Sim. Mas com o tempo foi passando e eu fui entendendo os benefícios do trabalho remoto. E aí eu comecei a preparar um localzinho pra mim, um cantinho pra eu trabalhar, comecei a entender melhor os meus horários, principalmente, porque eu acho que quem começa no remoto, principalmente vindo de um background mais in office, né? A gente perde muito o tato de, tipo, pô, aqui eu tô trabalhando, aqui eu não tô mais, sabe? Exatamente. Eu vou terminar de trabalhar aqui às 6 horas da tarde ou às 7 horas da noite.
E aí vai até madrugada, e aí fica cansado, acorda cansado, já tem que trabalhar de novo. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive no início. Mas a partir do momento em que eu soube organizar isso, eu soube estabelecer horários e principalmente saber aproveitar as coisas além do trabalho, o trabalho remoto ficou, assim, imprescindível pra mim, assim, tipo, hoje é uma necessidade pra mim trabalhar remoto, porque eu não consigo me imaginar tendo que, tipo, pegar trânsito pra ir pro trabalho e ficar naquela canseira e, pô, ter que acordar não sei quantas horas antes pra ir pro trabalho. E aí hoje, pô, eu acordo lá, 10 minutos antes do trabalho, tomo banho rapidão, banho a roupa e já era. Então, exatamente. É muito mais simples, né? Então, tive sim dificuldades no começo, mas hoje eu não consigo ver minha vida sem trabalho remoto, sinceramente. Eu comecei como trabalho remoto, sempre trabalhei como trabalho remoto. Então, quando foi a época da pandemia que as pessoas falaram, a gente tem que trabalhar remoto, eu já tava assim, totalmente, essa aí é a minha praia, minha vibe, porque liberdade que você tem, qualidade de vida, de você poder passar mais tempo com as pessoas que você gosta, de você poder fazer muitas coisas que você gosta, a Extin tem muito disso de você estimular você a praticar os seus hobbies. Eu sei que você canta muito bem. E aí tem isso também, você tem tempo pra dedicar pras coisas que você ama, né? Por exemplo, tocar e tal. Sim. Inclusive na pandemia, por causa do trabalho remoto, eu até tinha começado uma banda com colegas de trabalho na época. E proporcionou a gente a ter esse tempo a mais mesmo, assim, sabe? Tipo, de priorizar mais os hobbies, assim. Eu sempre gostei muito de música e é uma das coisas que eu amo fazer até hoje. E é como você falou, a Extin quer que você tenha esses hobbies fora do trabalho, sabe? Porque ela entende que trabalho não é, tipo... É uma parte muito grande da sua vida, mas não é a sua vida, né? Exatamente. E aí... Nossa, isso foi muito bom. Exatamente, é uma parte importante da sua vida, mas não é a sua vida. Exatamente. Então, a empresa, quando ela quer que você esteja bem, ela tem que te incentivar como pessoa, não só como profissional. Exatamente. E a Extin faz eu fazer as coisas que eu mais gosto de fazer, que é passar tempo com a minha família, viajar bastante e trabalhar e fazer a minha música. Então, tipo assim, é o que eu mais gosto na Extin, é justamente isso. Sensacional. E, assim, trabalhando na Riot, tem aquela questão do trabalho internacional, de trabalhar com pessoas do mundo inteiro, que pode ser um choque pra muita gente, principalmente que você falou que foi sua primeira experiência internacional. Foi. O que você pode tirar dessa experiência? Qual foi a sua maior, assim... O que mais te impactou no começo em relação a isso? O que mais impactou foi o choque cultural, disparado. Porque você não tá lidando só com, por exemplo, americanos na Riot. Hoje, dentro da Riot, eu tenho reuniões, por exemplo, com pessoas de Dublin, que é outro escritório da Riot lá na Europa. E aí, são culturas completamente diferentes. Em outros clientes, em outro cliente da própria Extin, eu já trabalhei com indianos também. Então, assim, você tem que entender qual que é o contexto que você está inserido, entender qual que é a pessoa que você está lidando, entender que às vezes você entende uma coisa, mas a pessoa não quis dizer exatamente isso. Sim. Existe muito negócio de, tipo assim, a gente como brasileiro, eu acho que a gente é muito mais informal trabalhando. A gente Totalmente. Gosta de bater papo, às vezes a gente até fica, tipo, meio que se xingando, brincando e tal. E pra eles já é uma coisa muito diferente. Então, as experiências internacionais que eu tive dentro da Extin, às vezes o cliente é um pouco mais formal, é um pouco mais distante. E não é nada pessoal, não é porque eles não querem ser seu amigo, é porque é o jeito que eles trabalham. Então, entender as diferentes culturas, entender que existe esse choque cultural e você saber lidar com isso, né? Entender as nuances que tem dentro disso, é um desafio enorme que eu tenho até hoje, inclusive. Então, eu diria que esse é o maior desafio Você falou da comunicação, é muito isso. Gente, é muito diferente você se comunicar com pessoas de várias culturas e você tem que ter em mente isso, que nem todo mundo tem a sua cultura e a sua maneira de se comunicar. Então, vamos supor, aquela expectativa de, justamente, aquela conversa informal. Poxa, Davi e tal. Nem sempre vai rolar isso no time internacional. Então, às vezes, muita comunicação é muito direta, mas não quer dizer que as pessoas não gostam de você, simplesmente porque precisa ser, porque o trabalho é remoto. Então, a diferença cultural, ela é muito grande, mas ela te permite crescer bastante e aprender muito, assim, sobre as pessoas. É muito legal. Com certeza. Eu acho que as experiências é que vão te fazer um profissional melhor, né? Então, meio que te tirar um pouco da zona de conforto, mesmo sendo nesse choque cultural, vai te ensinar muita coisa. A lidar com pessoas é uma delas, né? E, cara... Inclusive, eu entrei com essa ilusão de trabalhar com programação, não vou lidar tanto com pessoas, e foi tipo uma doce ilusão, né? Porque, cara, você tá com um time o tempo todo, você tem que lidar com clientes, então essas experiências vão te fazer crescer como profissional, com certeza.
E aí você falou de comunicação, né? De lidar com pessoas. Quais são as principais habilidades que você vê que um profissional, um programador precisa ter? Eu acho que o primeiro é entender que programação é você resolver problemas. Então, você ter esse tato de, assim, pô, eu gosto de ter a sensação de resolver um negócio que tava muito difícil, por exemplo. Porque a vida do programador é 95% você tendo que lidar com um problema, você meio que se frustrando ali, tentando entender, e aí aquele 5% é aquela realização de, putz, finalmente consegui achar a solução. E aí dura, tipo assim, sei lá, 30 minutos, porque daí já tem outro problema pra você resolver. Exatamente. Então você tem que viver por esses 5%, assim, sabe? Mas é uma coisa muito gostosa pra mim. Eu gosto muito disso. Então acho que ter essa vontade de resolver problemas é definitivamente uma qualidade muito boa de se ter. Outro, eu diria que comunicação. Eu acho que você saber comunicar requisitos, saber comunicar, às vezes, uma dificuldade que você está tendo para o seu time te ajudar, saber comunicar aquilo que você atingiu de objetivos mesmo pessoais e as pessoas entenderem que você atingiu tipo, alguma coisa muito técnica e você querer comunicar isso pro time. Você tem que saber falar isso da forma correta. Então, comunicação é uma coisa muito, muito importante também. Eu acho que eu diria que esses dois, assim, são os mais importantes. Sim, eu super concordo com isso que você falou. E pensando, assim, em linguagem de programação. Quem tá começando tem essa dúvida, assim. A gente tem muitas tecnologias, principalmente frameworks e linguagens também, que surgem o tempo inteiro. Com qual tecnologia você trabalha hoje? E qual que é a sua dica pra quem tá querendo escolher uma tecnologia pra poder estudar? Olha, hoje eu trabalho com diversas linguagens, inclusive. Eu acho que a primária, por ser front-end, vai ser JavaScript. Mas a gente trabalha lá com React e TypeScript. Então, React sendo o framework, né? O library, seja como você quer encarar isso. E com TypeScript para ser uma coisa mais fortemente tipada. E no back-end, primariamente Golang. Mas também a gente sempre faz alguma coisa em outra linguagem. Eu já tive que fazer alguns lambdas, por exemplo, em Python e tal. Então, linguagem... O meu time ele não é muito de se prender muito à linguagem. Hoje a gente foca muito em JavaScript e Golang porque é meio que a base do nosso projeto. Mas se a gente precisar fazer outra linguagem, a gente vai lá e encara. Agora, sobre começar a escolher uma linguagem, eu diria que você primeiro teria que entender para que lado que você gosta de ir. Hoje a gente tem muitas áreas dentro da programação. A gente tem jogos, tem inteligência artificial, a gente tem front-end, tem back-end. Eu diria que primeiro, entender aquela lógica de programação que eu comentei, entender um pouco independente da linguagem, e aí depois você entender qual que é a área que você quer atuar. Inteligência artificial hoje é dominado por Python, front-end é dominado por JavaScript, o back-end já é um pouco mais aberto, né? Então, eu sei que para jogos, por exemplo, a linguagem C++, até C Sharp também é mais dominante. Mas é entender o que você quer trabalhar e você buscar as linguagens que são mais atuantes ali. Isso é fácil de você encontrar por pesquisa de Google. Mas também entender que existem certas linguagens que vão ter mais mercado. Front-end, por ser tão dominado por JavaScript, você saber JavaScript vai te abrir bastante vaga. E aí você vai fazer o balanço também, né? Tipo, porque se tem muita vaga, paga um pouco menos e tal. Então é entender também um pouco do mercado. Eu diria que JavaScript é o que tem mais mercado meio que disparado, assim, por ser todo lugar vai ter alguma coisa em JavaScript. Mas tem outras linguagens muito emergentes. Golang tá subindo muito. Acho que o Rust também é uma linguagem que tem crescido bastante. Então, assim, o mercado tem... muitas possibilidades. Muitas possibilidades e é você meio que entender o que você quer fazer. Eu acho que isso é muito legal pra tirar a gente um pouquinho fora da caixa, sabe? Sim. Porque sempre tem aquele... Por onde começar? HTML, CSS, JavaScript, mas... É isso que você quer fazer? E às vezes o cara nem quer web, né? Você tem muitas carreiras no universo de tecnologia. É muito importante você entender as possibilidades para fazer uma escolha mais estratégica. Então, eu não gosto muito desse caminho comum que se sugere, e principalmente em relação à linguagem, porque às vezes, assim, igual você falou, né?
tem muita vaga, mas às vezes paga menos. Às vezes a linguagem ela é um pouco mais nichada. Eu trabalho com uma linguagem extremamente nichada hoje, que é a Swift. Mas isso não quer dizer que é uma linguagem ruim para aprender. Pelo contrário, por ser extremamente nichada, né, vou ter menos profissionais. Normalmente você acaba tendo oportunidades que vão te remunerar melhor. Então, tem todo um pensamento estratégico ali que eu acho que talvez é difícil para o iniciante ter todo esse mindset. Mas ir atrás da informação é essencial, né? Com certeza, com certeza. E aí uma pergunta bem polêmica agora. Ai, meu Deus. Especialista ou generalista? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que hoje eu sou mais generalista, né? Até por ser full stack, você acaba sendo mais generalista. E eu acho que tem pontos positivos e negativos em ambos. Eu diria que é o que você gosta de fazer, sinceramente. Eu gosto muito de aprender de tudo. Eu gosto muito de entender como que o back-end funciona, eu gosto de entender como o front-end funciona, e eu meto as caras pra fazer tudo. Eu só acho que, independente de você ser generalista ou mais especialista, você teria que focar seus estudos, independente. Porque não adianta nada você querer ser um generalista que só sabe a parte iniciante de tudo. Ninguém vai querer alguém que só é iniciante em tudo. Então, no começo, eu acho melhor as pessoas tentar ser um pouco mais especialista só para você ter meio que ferramentas mesmo para as empresas, para ser atrativo para as empresas, né? Então, eu foquei muito no front-end no começo da minha carreira. Hoje eu sou muito mais ligado ao front do que ao back. Então, foi atrativo para as empresas porque eu já tinha alguma coisa a oferecer em relação ao front-end. E aí hoje, já que eu tô mais estabilizado, eu gosto de aprender outras coisas, eu tô indo mais atrás das outras coisas. Eu diria que o iniciante se beneficia muito de aprender uma coisa só. E aí depois é meio que o que você gosta de fazer. Eu acho que tem espaço para os dois. E, na verdade, ser programador é uma das únicas profissões que você estuda, começa a trabalhar e nunca para de estudar. Nunca para. Como que você faz para se manter atualizado ali, aprendendo o tempo inteiro? Uma das ferramentas mais improváveis, mas que me ajuda muito é o Twitter. A gente tem Nossa, pois é. A gente tem muitos profissionais muito bons, muito influentes dentro do Twitter que postam coisas muito importantes, assim, tipo, por exemplo, TypeScript. É algo que no Twitter as pessoas postam aqueles snippets pequenos de código, sabe? E de coisas que você nunca sabia, e aí por lá você acaba aprendendo. Boa. Então, Twitter é um lugar bom pra você pegar umas coisas assim pequenas, mas eu acho que você se aprofundar em alguns cursos também é muito importante. Eu gosto muito de cursos de front-end até hoje. Eu gosto de muitos de autores como Quincy Dodds, que faz coisas incríveis para React. E o Wes Bos também, outro cara que eu acompanho bastante. E todos eles eu acompanho pelo Twitter também. Mas você focar em comprar uns cursos de vez em quando de uma tecnologia nova que saiu, ou de tópicos mais avançados mesmo, testes unitários é uma coisa que eu acho que falta muito hoje no mercado, e você ter esse background forte de testes vai te ajudar muito. Então entender o que você ainda não aprendeu, buscar uns cursos sobre, eu acho que vai ajudar muito na carreira, assim. E outra coisa também que eu usava bastante é que tinha uma extensão do Google Chrome, que eu acho que se chama daily.dev. E aí ele mostra artigos todo dia, novos artigos legal. Sobre coisas de tecnologia. E o legal do daily.dev é que ele entendia as coisas que eu mais gostava, os tópicos que eu mais gostava, e aí ele me entregava artigos só em relação àquilo. Então isso me ajuda também bastante a ficar mais atualizado. Essa dica é boa, hein? Você fez especialização em experiência do usuário, UX. O que você acha sobre complementar esses conhecimentos ali para a carreira de programador, né? Como que você vê esse profissional multidisciplinar aí no mercado? A importância de entender outros assuntos que vão além do código. Programação, a gente até comentou um pouquinho antes de que eu tive a ilusão de que eu não ia lidar com pessoas antes de iniciar na carreira dev. E você entender que a programação ela meio que está servindo um propósito muito maior do que só você escrever código, eu acho que vai abrir muito a sua cabeça para outros temas, né? E desde que eu comecei a aprender sobre UX, eu vi que o meu código é só uma ferramenta, sabe, para as pessoas. E, tipo, a experiência final é o que importa mesmo para o usuário. E entender o que faz essa experiência ser melhor, meio que abriu muito minha cabeça para as coisas que eu queria estudar. Então, ser multidisciplinar é importante para te dar, eu acho que, mais pontos de vista em relação ao seu trabalho.
Entender que não é só você ali com seu computador e tal, e tipo, só aquele código que você faz todo dia. É assim, muito maior, vai desde, tipo, processos entre time também, vai levar também experiências de usuário, vai levar comunicação, como a gente já comentou. Então, não adianta nada você só ser uma pessoa muito técnica que sabe, sei lá, como que o computador conversa, saber o código mais baixo nível possível, não vai te tornar um programador melhor. O que vai te tornar um programador melhor vai ser entender todas as nuances que a programação traz, entender todas as áreas em que a programação impacta e você abrir sua cabeça para não ficar só naquilo que você aprendeu na faculdade ou naquele curso que você fez. Sensacional. E para quem tá começando hoje buscando sua primeira vaga, qual a sua dica nesse sentido? Assim como eu tive uma certa dificuldade no começo porque eu não metia a cara para fazer, não me arriscava para fazer as coisas acontecer, eu acho que a minha dica principal é você sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa que você quer fazer por conta própria. Muita gente indica cursos, às vezes gratuitos, para você fazer um projetinho e tal, e colocar no GitHub, que é ótimo. Você ter projetos no seu GitHub é uma dica ótima. Mas você fazer coisas por conta própria vai te trazer um pouco mais do que é a experiência dev. Porque quando você está seguindo um curso, existe um roteiro muito pré-definido das coisas que você tem que fazer como programador dentro do seu projeto. Mas quando você está fazendo por conta própria, vai ter desafios que você nunca imaginava que ia ter. E esses desafios, como a gente falou de novo, são justamente o que faz você crescer como desenvolvedor. E é o que vai te dar mais ferramenta depois de uma entrevista. Se uma pessoa colocar uma pergunta que você não tinha visto no curso, você já vai ter mais ferramenta para responder. Então eu diria que pegar um projeto que você tá a fim de fazer. Eu, por exemplo, eu tinha começado a fazer um projeto de meio que um gerenciador de finanças pessoal, assim. Então, ter o controle de entrada e saída, ter uma descriçãozinha das coisas que eu compro e tal. E eu não fiz isso por curso. Então, eu tive coisas ali que eu falei, nossa, eu tô empacado aqui em como fazer um sistema de autenticação. E aí eu tinha que pesquisar, eu tenho que ir atrás e tal. Então, fazer essas coisas por conta própria, definir um projeto, assim, que você quer fazer lá, que vai te ajudar, às vezes, não sei. E você ir mesmo atrás da informação. Isso vai te dar uma experiência mais de dev e vai te dar mais autonomia pra começar na área mesmo. Ótima dica, Davi. Tem uma parte aqui do programa que se chama Desmistificando a Programação. A ideia é que o legal do aprendizado é que cada um ensina de um jeito, cada um aprende de um jeito. Vamos aproveitar que os nossos convidados são experts para explicar temas de programação para quem é leigo, para quem não conhece. E, Davi, o que você vai explicar pra gente hoje? Bom, eu escolhi CSS. E, bom, basicamente CSS, ele é quase uma linguagem de programação, mas não é uma linguagem de verdade. Pensa que você tá vendo um site lá todo bonitinho, todo colorido, e você quer entender como que isso é pintado, entre aspas. O CSS, ele vai falar assim, pô, a cor desse botão é tal e o tamanho dele é tal. Então, todo o estilo, a gente chama até de estilo mesmo, daquele seu site, é feito pelo CSS. E ele é separado da parte da programação. Por exemplo, o JavaScript, ele vai falar o que aquele botão vai fazer quando você clica. O CSS, ele vai falar aquilo como que ele parece para o usuário final. Ele vai falar se ele é vermelho, se ele é azul, se ele é verde, se ele é muito grande, se ele ocupa o espaço todo da tela, se ele ocupa só um espacinho. Então, ele faz toda a parte visual que você tem dentro de um website. CSS, ame ou odeie? Ame ou odeie. Exatamente. E aproveitando que você é expert, qual que é a dica de expert que você dá pra quem tá começando, assim, ferramenta e tal, alguma coisa que você utiliza? Uma ferramenta muito boa pra gente utilizar se chama Notion. Principalmente ela é uma ferramenta de bloco de notas, só que com muito mais poderes, assim. Ela te dá opções para você fazer to-do lists, dá para você fazer tabelas, dá para você fazer links para coisas externas, e então ela é uma ferramenta que me ajuda muito por exemplo, a manter as coisas que eu quero fazer no dia a dia. Então, às vezes eu tenho muitas tasks, e aí eu quero meio que separar mais quebradinhas as minhas tasks, eu vou lá no Notion, deixo tudo digitadinho, que daí eu consigo visualizar melhor aquilo que eu tenho que fazer durante o meu dia.
Só que o Notion, ele é uma ferramenta incrível, que ele, inclusive, te dá muitos templates do que você pode usar. E se você explorar bem e gastar um tempinho nele, eu acho que você vai conseguir otimizar muito o seu trabalho. Não, e recentemente eles lançaram a inteligência artificial do Notion. Verdade. Cara, aquele negócio é sensacional. Você pergunta as coisas e o Notion te responde, Sim. Né? É muito doido. Notion, resume isso pra mim, Notion. Crie bullet points sobre esse texto aqui. É sensacional. Eu tenho usado pra criar conteúdo e realmente ajuda demais, assim. A pelo menos você ter uma preview daquilo que você vai destrinchar. Na programação também ajuda, porque você tem que fazer descritivos ali do que você tá fazendo e tal. Então, é uma dica bem legal o Notion, e essa inteligência também ajuda demais. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Davi. Eu nunca na programação. Vou falar algumas situações aqui e você fala se isso já aconteceu com você ou não. Ok. Eu nunca falhei miseravelmente tentando centralizar uma div. Ai, gente, eu sou front. Meu Deus do céu, eu perdi as contas de quantas. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Tem muita coisa em relação a centralizar a div no TikTok. Se você colocar no meu Google lá como, já vai completar. Centralizar uma div. E não importa. Se você tá começando, se você é sênior, sempre vai ter esse problema. Centralizar div é... Eu nunca tive orgulho de uma gambiarra. Já tive muito, já. Inclusive, eu ensino meus amigos gringos o que é gambiarra. Tem isso, né? É um termo brasileiro, mas que os gringos agora... Eu ouvi falar que eles já sabem o que é gambiarra. Às vezes a gente tá no meio da reunião, assim, o meu colega fala assim, Davi, this is a gambiarra? This is a gambiarra. Muito bom. Sim, é uma gambiarra. Como é que eles falam? É uma solução temporária... Sei lá, um negócio assim. Eu já ouvi, eu lembro que tem um termo específico em inglês, mas eu esqueço, gambiarra é muito melhor. É muito melhor, né? Muito melhor. Eu nunca marquei uma reunião que poderia ser um e-mail. Eu nunca, mas marcam comigo. Sim. Gente, não façam isso. Uma coisa que eu adoro na Riot é que eles tentam reduzir ao máximo a reunião. Tentam. Tem no Meetings Day, por exemplo. É maravilhoso, é o melhor dia. Nossa, é incrível. É um dia que a gente tem que não pode marcar reunião. Então você acaba sendo muito mais produtivo, assim, acaba... justamente pra você focar mais no trabalho e tal. Então é muito legal. Eu nunca sonhei com bug e acordei pra testar a solução. Já. Nossa, às vezes você acorda no meio da noite e fala assim, era isso. Já deu certo? Nossa, direto. Muito, né? Às vezes eu passei, 8 horas o dia inteiro lá com o mesmo bug, e aí eu durmo, e aí, você... Sabe o meme do Bob Esponja lá que você abre o olho assim? Meu Deus, lembrei. Nossa, acontece direto. Então, na verdade, a gente não tá trabalhando 8 horas, porque a gente tá dormindo e estamos trabalhando. Né? Realmente. A gente tá resolvendo o bug ainda fora do trabalho. Fora do trabalho. Eu nunca dei commit na Master. Foi semana passada. Semana passada? Poxa vida. Isso. Bem recente. Acontece. Acontece, gente. Mas a ideia é justamente isso, falar sobre situações, porque tem aquele tabu, tipo, meu Deus, ele é sênior, ninguém faz. Ele não faz isso, gente. Isso é... Mas realmente deveria ter alguma... É que esse era um projeto novo que deixava a gente fazer commit na main, no caso. Não tem como. Normalmente não tem como, mas nesse era um projeto novo e a gente tava meio que na correria e eu... Aí foi. Acontece. Tudo bem. Perdão. Tá perdoado. Agora, tem uma coisa muito legal no TikTok, uma trend, que é você explicar um meme pra pessoas que não são de programação. E aí eu escolhi um meme pra você explicar ali, pra quem não entende. Vamos lá. Ai, meu Deus. Número 1, número 2, 1 também. Calcular a soma é 11. Isso aqui eu acho que pega muito quem tá iniciando a programação, principalmente. Bom, basicamente, a maioria das linguagens, elas... tem tipos, né? Então, número é um tipo, texto é outro tipo. E quando você está lidando com telas, tudo é texto. Então, no caso aqui, o que eu imagino que aconteceu a pessoa estava lidando com um como texto e um também como texto. E quando você soma 2 textos, ele só junta um texto no outro. Então, você imagina que ele tentou somar um texto 1, juntou, virou 11. Então, só faltou uma conversãozinha ali de número e depois para texto de novo. E aí ia dar certo a soma dele. Mas assim, acontece sempre. Sim. É engraçado que... Vamos, tô muito orgulhoso. Meu primeiro programa de programação que tá lá... 1 mais 1 igual a 11. Mais 1 igual a 11. Faz parte. Acontece, faz parte. Pô, Davi, muito obrigado pelo papo. É muito legal conversar com você. E eu queria deixar um espaço pra você deixar suas considerações finais, pra falar sobre o seu trabalho, quem quiser te encontrar aí na internet também. Tá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E, bom, a maioria das minhas redes sociais é @davidru.
E o que eu queria falar principalmente para as pessoas que querem entrar na Xteam ou que querem começar na programação é que, pô, não tem medo de tentar. Eu tinha muito medo de tentar por muito tempo, mas assim que eu comecei, eu fui entendendo que é só com experiência que a gente vai conseguir crescer mesmo profissionalmente. Então, poxa, às vezes o meu inglês não é muito forte, às vezes minha técnica não é tão grande assim, faz a entrevista. A Xteam é ótima de dar feedback sobre a sua entrevista, sobre o seu inglês, sobre a sua parte técnica, e aproveita isso e leva isso pra você crescer profissionalmente. Eu tô sempre muito aberto a ajudar quem quiser, então se vocês quiserem conversar comigo, eu tô lá. E é isso. Obrigado. Sensacional, Davi. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse foi mais um episódio do What the Code e a gente se vê no próximo.